O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam, o menino, estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, queridos irmãos e irmãs, essa festa de hoje da Sagrada Família nos faz contemplar o desígnio de Deus para o ser humano, que Ele cria não como um ser isolado, mas como um ser todo feito para a comunhão. Ele cria o ser humano nessas duas versões, masculina e feminina, uma complementando a outra, de todas as maneiras, física, espiritualmente, etc. Ele nos cria assim porque nos criou a sua imagem. E Deus, como nos é revelado no Novo Testamento, é comunhão. Pai que ama o filho que ama o pai, o amor do pai e o filho, que é a pessoa maravilhosa, misteriosa do Espírito Santo. Deus que é comunhão, Deus que nos nomes da Trindade Santa, todos eles, um diz o outro, um é referência ao outro, porque quando a gente diz pai, a gente já está incluindo o filho, porque não existe pai sem filho. Da mesma forma, filho, são nomes que fazem referência a um outro, que colocam como centro o outro. Assim também o homem criado como homem e mulher, um diz respeito ao outro, um faz referência ao outro, um se completa com o outro. Esse é o plano maravilhoso de Deus da criação. A gente sabe, conhece que na nossa cultura um pouco está sendo imposto à força uma ideologia que não respeita a natureza do homem, e nós, como cultura, como sociedade, vamos ter que aprender a duras penas aquilo que a gente já aprendeu com relação à criação, ao meio ambiente, né? Se você
não respeita a natureza, o prejudicado é você mesmo, é você e o teu semelhante. Assim também a gente espera que um dia a gente chegue como sociedade num grau de civilização que nos permita também respeitar a natureza do ser humano e viver uma ecologia humana, respeito pelo ser humano no seu corpo, na sua estrutura. Então, Deus cria o ser humano para a comunhão, para o amor, faz do amor, da comunhão, o sentido profundo da nossa vida, justamente porque fomos criados à sua imagem e semelhança. E nós sabemos que o ser humano acaba preferindo a solidão, e prefere a solidão porque desconhece o outro. Todos os nossos pecados se resumem nesse desconhecimento do outro. Quando o outro não é reconhecido como um outro eu, mas é instrumentalizado. As 3 grandes tentações do ser humano na sua vida, que a tradição espiritual cristã chama as 3 concupiscências, ou as 3 cobiças, o ter, o poder, o prazer, sempre tem essa nota em comum de que o outro não é reconhecido, de que o outro é tratado, é usado como um instrumento para um fim individual, por uma felicidade individual que é tão absurda, contraditória como um círculo quadrado. Porque o ser humano, ao afirmar o indivíduo, ele só encontra a solidão, que é o contrário do amor e, portanto, o contrário da felicidade. Nesse pecado do homem, a família, como estrutura, como primeira sociedade, como primeira comunidade, fica gravemente danificada. Existe uma palavra que, se a gente não sabe interpretar bem, nos parece muito dura no Antigo Testamento, quando Deus diz: eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. A gente pode pensar assim, mas que injustiça, os pais pecam e os filhos é que acabam pagando a conta. Mas isso, mais do que um castigo imposto desde fora, ele é um castigo interno do próprio pecado, como ficar com a mão queimada é algo interno ao ato de botar a mão no fogo. E acontece que quando o ser humano peca, ele transmite de alguma forma, seja pelo seu exemplo, seja pela marca que ele deixa na sua própria natureza, transmite o mal que fez, transmite o seu pecado para as outras gerações, e às vezes isso chega realmente até a 3ª e a 4ª geração. Quantas pessoas sofrem por heranças negativas que receberam da família. Essa primeira comunidade, que é chamada a ser uma comunidade de amor, assim, por causa do pecado, acaba se tornando uma prisão da qual ninguém consegue sair. E aí acaba acontecendo aquele fenômeno, 2 jovens se conhecem, se amam, se casam e dizem no seu próprio coração, e dizem um para o outro: nós não vamos repetir os erros dos nossos pais. Nós vimos na nossa infância nossos pais brigando, se ferindo um ao outro, se separando um do outro, sendo indiferentes. Nada disso vai acontecer conosco.
E dali a um tempo, os dois, quase por uma força irresistível, estão repetindo os mesmos comportamentos que eles assistiram dos pais deles. E tendo com os filhos os mesmos comportamentos que os pais tiveram com eles, né? Como dizia aquele compositor, que na verdade era um grande profeta, né? O Belchior, dizia: apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É dessa prisão, irmãos e irmãs, que Cristo nos liberta, quando Ele anuncia uma nova criação, um novo nascimento, que já não vem da força obrigatória da carne e do sangue, mas vem de Deus, e que nos torna filhos de um Pai que é amor infinito, o qual, por meio de Cristo, no qual nós nos inserimos como membros do seu corpo, nós podemos chamar Pai Nosso, como nós fazemos em cada celebração. No antigo cristianismo, os cristãos ensinavam o Pai Nosso para os catecúmenos, mas eles não podiam rezar o Pai Nosso até depois de serem batizados, porque só ali eles podiam dizer propriamente Pai Nosso, porque recebem a filiação divina, são filhos no Filho unigênito. E dessa nova filiação, onde nós temos esse novo Pai, todos nós nos tornamos irmãos uns dos outros. Isso nos abre a possibilidade de amar com liberdade. Se eu sei que aquelas duas pessoas que me geraram, meu pai e minha mãe, pelo novo nascimento do batismo se tornaram também meu irmão e minha irmã em Cristo, eu posso me abrir ao perdão, eu posso curar as feridas que eu recebi ou talvez que eu provoquei também. Eu posso me reconciliar com esse meu irmão e com essa minha irmã, posso reconhecer que eles têm defeitos, misérias como eu, me abro para a paciência, me abro para a compreensão, para o perdão, para a misericórdia. E assim as minhas feridas, algumas delas que estão ali aninhadas lá na primeira infância, começam a ser curadas. E assim eu começo também, né, a minha realidade de criatura nova começa a atingir toda a minha biografia, toda a minha árvore genealógica, toda a minha natureza, e vai me sanando profundamente. E essa é a grande notícia que nós recebemos, irmãos e irmãs, a do novo nascimento. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, né? Como Jesus nos ensinou, né? Nova família, novo nascimento, novo Pai do céu, nova mãe também. Então, a partir disso, ao invés de diminuir o nosso amor, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, ele aumenta mais ainda, porque aí nós não amamos só com aquele amor humano que acaba reconhecendo os seus limites, né? Sim, amei, mas fui tão ferido que o amor acabou. E sim, podemos amar com aquele amor infinito que foi derramado em nós pelo Espírito Santo, no qual nós somos mergulhados. Amor infinito do Pai e do Filho, amor de entrega e de doação sem limite. E com esse amor se derrubam todas as fronteiras, se derrubam todos os limites, todas as limitações para amar, e nós podemos amar sem medidas. Também aqueles que nos feriram, também aqueles que nos machucaram, e assim vamos curando todas essas feridas que o pecado deixa na nossa vida, na nossa biografia. Vamos então, irmãos e irmãs, agradecer
a Jesus, que não elimina a família, ele que quis também ter a sua família humana, mas que transfigura a família, cria uma nova família de acordo com o plano de Deus, plano de amor, plano de comunhão, plano de salvação para todos nós.